Normalmente, no nosso retiro, a gente vem para cá para entender aquilo que Deus quer fazer culto a culto. Normalmente a gente vem para cá e, se eu não me engano, no ano passado, meu pai pregou no sábado à noite, eu não lembro, mas eu preguei domingo pela manhã uma palavra, que eu não lembro qual, mas eu preguei pela manhã, eu preguei à noite também uma outra palavra. Só que dessa vez Deus me deu um tema. Deus falou sobre o retiro. Deus falou claramente comigo sobre uma linha de raciocínio a ser seguida. E aí eu pedi a Deus e eu falei: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eu estou falando isso com os irmãos debaixo do temor e do tremor. Eu estou aqui com minha carne tremendo, com meu coração disparando. Eu disse: Senhor, o Senhor está falando comigo? O Senhor quer que eu pregue em cima de um tema durante o retiro? Me diz então, Senhor, o que é para falar sobre o céu? E Deus disse para mim: você vai falar sobre a Nova Jerusalém. E é engraçado, sabe, queridos, porque nós somos da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. O nome que Deus deu há quase 40 anos atrás. Não é um nome inventado, não é um nome baseado numa pesquisa, não, um nome que Deus deu. Mas a gente acaba falando pouco sobre isso. E Deus falou claramente: você vai falar sobre a Nova Jerusalém. E de quarta-feira para cá, de quinta-feira para cá, eu estou sendo bombardeado por isso. Bombardeado. Espírito Santo falando e falando e falando e ministrando ao meu espírito. Hoje à tarde, depois do almoço, eu fiquei conversando um pouquinho com a pastora Lu. Todo mundo desceu e eu fiquei um pouquinho conversando com a pastora Lu. E os adolescentes vão ter a conferência deles e o tema desse ano deles é Maranata. E em cima do tema deles eu comecei a compartilhar com a pastora Lu de alguma coisa que Deus estava ministrando já ao meu espírito. E sabe, durante muito tempo tentaram colocar sobre a igreja, tentaram vestir uma capa sobre nós de tristeza. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja no geral. E eu fico feliz quando eu vejo jovens e adolescentes, e a nossa igreja tem vivido isso, envolvidos na obra e, sobretudo, felizes de estarem na igreja, de estarem na obra do Senhor. Porque talvez há anos atrás, os adolescentes, eles eram meio que obrigados a participar, mas hoje não. Hoje, se a gente faz qualquer evento dos adolescentes, se a gente faz qualquer evento dos jovens, eles abraçam o evento, eles participam do evento. Só que o tema para eles esse ano, sobretudo para os adolescentes, é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse movimento deles virem dançar, pular e tal, amém. Apesar de um ou outro empolgar um pouquinho, a gente sempre dá uma puxada de orelha e diz: olha, tá demais, passou um pouquinho. Mas eu entendo que aqui é o lugar deles serem alegres, aqui é o lugar deles se sentirem pertencentes, porque, irmãos, senão o mundo abraça mesmo. Se aqui eles não se sentirem pertencentes, lá fora o diabo vai plantar esse sentimento no coração deles. Os irmãos não fazem ideia da quantidade de famílias que entraram para a nossa igreja porque o filho adolescente se sentiu pertencente. E aí a mãe vem, o pai vem. Eu tenho aqui, caramba, eu vou chamar ele de Léo Jabá, mas eu esqueço o nome dele. Cadê ele? Rian, cadê o Rian? Está ali. Os pais são da Nova Vida. Eu me lembro do dia que ele foi no gabinete com a mãe dele.
A mãe dele falou para mim: pastor, querer, eu não quero que ele fique aqui não. Por mim, ele ficava comigo e com o pai dele lá na nossa igreja. Só que Deus operou um milagre na vida dele. Ele não queria nada com Deus, não participava da igreja, a mãe brigava, o pai brigava. E aí um dia ele foi à praia, meio que em desobediência, mergulhou, só que não calculou bem, bateu com a cabeça no banco de areia e quebrou o pescoço. E ficou entre a vida e a morte. Nessa hora, os amigos do mundo não foram lá visitar. E os amigos da igreja que ele pertencia também não foram, até porque ele não estava muito firme também. Mas o fato é que os amigos daqui foram. E aí, uma vez que foram lá, ele disse: mãe, é lá que eu quero me batizar, é lá que eu quero servir. E a mãe falou: pastor, eu confio meu filho ao Senhor. Eu confio meu filho à igreja, porque eu sei que Deus mudou a vida dele. E hoje ele está em tudo quanto é evento. Não queria saber de igreja, não participava, a mãe brigava, mas agora está aí, firme na presença do Senhor. Mas eu preciso, já desde agora, falar para, sobretudo, vocês adolescentes e vocês jovens, que Jesus está voltando. E não adianta nada um engajamento e um envolvimento na obra do Senhor, vivendo como se fosse demorar muito tempo. Não. Eu creio que a gente faz parte da geração do arrebatamento. A gente faz parte da geração que vai subir. Eu vou subir, quantos aqui vão subir também? E a gente precisa entender que está perto e, sobretudo, muita coisa nos é acessível. Você sabe que graça é a manifestação do favor de Deus. Quando eu recebo o milagre, quando eu sou curado, é graça. Glória é a manifestação do caráter, da vida de Deus. Quando eu recebo glória, eu sou confrontado. Quando eu recebo glória, eu entendo uma pureza, eu entendo uma santidade que me constrange em relação ao pecado. Eu costumo dizer que é como uma mãe que entra no elevador segurando um bebê no colo e se depara com alguém que está fumando, e esse fumante é constrangido pela pureza daquela criança e apaga o cigarro. É assim que a glória, é assim que a presença de Deus age e mexe conosco. Então eu queria compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu espírito. Vou chamar o Iálise de novo. Cadê o Iálise? Sobe aqui. Aliás, eu vou pedir os músicos para ficarem aqui em cima. Me dá um ré aí para mim, por favor. Mas sentado mesmo, do jeito que você está, mas com reverência. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Eu quero compartilhar rapidamente com você uma palavra. Depois nós vamos orar. Vou pedir também meu pai, o pastor Manuel, para nos ajudar e orar também aqui, sobretudo por essa geração. Uma geração que tem o dever de continuar, né? O dever de estar pronta para algo que Deus já iniciou. Apocalipse 21, 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor. Sabe, queridos, muita coisa na Bíblia tem uma aplicação prática só no futuro. Muita coisa na Bíblia é escrita, profecias são liberadas, e as aplicações delas não acontecerão necessariamente no presente. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós temos palavras proféticas, temos palavras liberadas que falam do futuro. E é óbvio que Apocalipse é o livro que mais contém esse tipo de profecia. Apocalipse é o livro, é a revelação dos últimos tempos. Nós temos no nosso seminário uma matéria chamada escatologia, onde o Apocalipse é destrinchado, onde a gente estuda acerca dos últimos tempos, a gente estuda acerca da volta de Cristo. Eu conversava à tarde com a pastora Luciene, e ela estava me falando sobre algo que ela tem orado e pedido ao Senhor, uma desconstrução de um medo dos adolescentes, dos jovens, acerca da volta de Cristo. Porque a gente ouve falar que a volta de Cristo significa o final do mundo, destruição total. Muitas das vezes a gente confunde isso, porque a gente ouve falar que a volta de Cristo é o juízo terrível do Senhor diante das nossas falhas. Pastor, mas tem juízo, claro. Só que a volta de Cristo não pode ser temida, ela tem que ser ansiada. A volta de Cristo tem que trazer para nós uma alegria e um prazer extraordinário. A gente precisa enxergar a volta de Cristo como o ápice da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. E quando eu estudo o Apocalipse, eu entendo aquilo que vai acontecer, eu entendo o peso da profecia, mas eu posso também entender aquilo que é possível desfrutar agora. Aquilo que pode moldar minhas atitudes agora. Sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra do Senhor, eu enxergo projetos, tipificações, apontamentos acerca daquilo que vai acontecer, que só será pleno nos últimos tempos, mas que já é acessível hoje. Pastor, será pleno lá no final? Então quer dizer que hoje é parcial? É, sim. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para os que o amam. É parcial. Mas eu te pergunto, uma parcela da unção, uma parcela da glória, uma parcela do céu é pouco para você? Pastor, eu gostaria de ver na plenitude. Eu não só gostaria, como eu declaro que eu vou ver. Mas alguém aqui vai ver? Mas até que aconteça, por que não desfrutar? Mesmo que de maneira parcial, mesmo que em parte, mesmo que só uma gota, mesmo que só uma demonstração, mesmo que só uma degustação, por que não mergulharmos nessa atmosfera celestial? Porque às vezes somos matéria, somos carne, e acabamos esquecendo de ser espírito.
Esse retiro é espiritual. Tem alegria, tem descontração, tem futebol, tem piscina, tem boa comida, tem amizade, tem comunhão, mas tem que ter presença. Tem que ter a manifestação do Todo-Poderoso. E eu quero declarar na autoridade que há no nome de Jesus: você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você não vai sair daqui com a mesma visão que você chegou. Deus abre os teus olhos, Deus abre os teus ouvidos, Deus te permite experimentar de coisas que nos aguardam no céu. Deus vai fazer com que você entenda a realidade dos anjos, a realidade da glória. Deus vai fazer com que você entenda a realidade do seu poder. Pastor, isso só será pleno no céu, sim, mas eu declaro que Ele libera sobre nós nesses dias, a partir de agora, demonstrações daquilo que está nos aguardando no céu. Desde já, irmãos, queimava no meu coração: céu, céu, céu. Eu disse para Deus: Senhor, me dá um tema. E Ele disse: Nova Jerusalém. Senhor, vou falar o que é sobre isso? E aí Deus disse: fala daquilo que eu já liberei. Fala daquilo que já é acessível. Eita, olha para o teu irmão e diga: você não precisa morrer para experimentar o sobrenatural. João escreve dizendo: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. A cidade santa, morada eterna, lugar perfeito. Nós estamos falando da manifestação plena da presença de Deus. Vai acontecer no futuro, mas será que Deus não reservou para nós uma degustação? Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. Eu falei: Senhor, eu quero essa amostra. Eu quero. Irmãos, imagine se Deus decidir abrir os céus sobre esse sítio. Ele não precisa enviar milhares e milhares de anjos, que Ele mande só uma centena. Se Ele decidir abrir os teus ouvidos para você ouvir só uma partezinha do coro celestial. Se de repente, junto comigo, junto com você, junto com os músicos, a gente ouça: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Você pode crer que os anjos do Senhor adoram, eles declaram: adoramos, adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos tudo, Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Olha para o teu irmão e diga: até o final desse retiro, você vai viver experiências celestiais como você nunca viveu.
Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz: quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus chama Moisés para o alto do monte e lhe dá uma ordem: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Presta atenção, Deus chama Moisés para o alto do monte e diz: faça um tabernáculo, porque eu decidi descer e habitar no meio de vocês. Oh meu Deus, é dessa manifestação que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus que no alto da sua soberania, por misericórdia e amor, decide descer num retiro como esse, só para que você o sinta. Eu habitarei. E é tão lindo isso, porque no versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse que lemos, diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Quando eu falo da Nova Jerusalém que desce, eu falo de um tabernáculo perfeito. Pastor, só será pleno lá no futuro. Mas dá para degustar. Porque há anos atrás, nos dias de Moisés, Deus já havia decidido: faça um tabernáculo. Não será nem perto daquilo que você vai viver lá no céu, mas será suficiente para mudar a história de vocês. Meu irmão, se Deus liberar só uma gota, eita! Olha para o teu irmão e diga: uma gota desse óleo muda a tua vida. Só uma gota. Só uma gota. Sempre foi projeto de Deus habitar no meio do seu povo. Sempre foi a sua vontade. A gente fala da Nova Jerusalém que desce, a gente fala da cidade santa. Mas será que a gente tem que esperar lá na frente para já viver o peso dessa glória? Será que a gente tem que esperar lá na frente para já viver o peso dessa presença? Presta atenção, querido. Nunca foi tão explícito o trabalho, a obra do diabo no meio do carnaval como está sendo agora. Tem um camarada que se intitulou, ou deram a ele esse título, eu não sei, o embaixador do carnaval. Homossexual que se intitulou embaixador do carnaval. E esse camarada deu uma entrevista. E na entrevista ele vai falando sobre a área de concentração do desfile, a área de dispersão. Ele fala sobre a bateria, ele fala sobre o ritmo, e ele conecta e explica todo o processo do desfile a partir de uma visão da Umbanda, da Macumba. Ele vai dando o passo a passo. Eu hoje acordei bem cedo. Como eu vim numa batida muito grande, eu decidi não dormir aqui no sítio de ontem para hoje. Saí daqui já, final da tarde, fui para casa. Falei, eu vou dormir na minha casa e amanhã de manhã eu venho. E eu ainda comentei e combinei com a Denise: Denise, tá tudo organizado, tá tudo certinho. A gente vai acordar quando o olho abrir. E aí a gente vai. Pois bem, acordei quando o meu olho abriu, 6 horas da manhã. Falei, Jesus. Saí do quarto para não atrapalhar, fui para a sala, liguei a TV. Sabe quando você nem lembra? Mas o desfile de São Paulo começou ontem. Eu nem liguei a TV achando que eu ia assistir algum jornal. Não, estava o final do desfile de São Paulo, 6 horas da manhã. A primeira pessoa que aparece é exatamente esse camarada, que tinha trabalhado, imagino eu, a madrugada inteira, e ali estava no final do desfile, ele ali falando
sorrindo. Já um senhor com determinado sobrepeso já, mas lá, desfilando. E naturalmente, uma dedicação, uma entrega, um envolvimento. Presta atenção, pode parecer clichê. De novo vem o pastor falar, o Zicre estava aqui e falou, se dedicam lá fora, se entregam lá fora, e a gente aqui, pode parecer clichê, mas na verdade é mais do que isso. É o pastor, é a igreja tentando te sacudir, tentando te mostrar que o diabo está aí para oferecer um banquete enorme para você, mas é um banquete enganoso, é um banquete que não dura, é um banquete que tem troca, que tem barganha. Ele só te entrega se ele entender que pode te cobrar, ele só te dá se ele entende que ele pode te roubar, mas o que você recebe do céu, o que você recebe do céu é algo que não é para extrair de você, algo que você não queira entregar. O que você recebe do céu não é algo paliativo que tem prazo de validade. O que você recebe do céu é para durar. Levanta a sua mão em nome de Jesus e creia. Deus marcou esse retiro para liberar sobre nós uma partícula, uma degustação, uma demonstração daquilo que é o céu. Eu e você somos privilegiados, pessoas certas no lugar certo para receber mais de Deus. Oh meu Deus, tabernáculo. Quando eu leio o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E todo mundo já deve ter ouvido isso. O termo habitou lá no original é tabernaculou. Projeto de Deus viver no nosso meio, projeto de Deus se fazer sentir, projeto de Deus demonstrar sua glória. Eu não posso estar alheio a isso. Eu não posso vir a esse lugar e não entender isso. Eu não posso estar distraído. Em nome de Jesus, me ajude. Segure na mão de quem está do seu lado direito. Esquerdo, sacode. Diga para ele: não distraia. Não distraia. Cada palavra, cada louvor, cada oração, cada minuto, receba a glória de Deus. Meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Sempre foi vontade de Deus manifestar a sua presença, mas eu pergunto, o que a gente está fazendo com essa vontade? Como é que a gente está enxergando essa vontade? É interessante, pastora Kátia, com a sua permissão enquanto mestre na escatologia. É interessante, pastora, porque o texto diz que a cidade santa, ela desce do céu, mas o texto não diz que ela toca a terra. Existe uma discussão teológica, porque há quem diga que a Nova Jerusalém vai descer do céu e vai se estabelecer na terra. Pastor, pode ser, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela desce do céu e para por aí. Ela desce do céu, mas a Bíblia não diz que ela toca na terra. Quando eu leio o versículo 16 do capítulo 21, o texto diz que a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura, de altura, de maneira igual. Pensa num cubo, 2.200 quilômetros de um lado para o outro, de profundidade e de altura. A Jerusalém terrena é um pingo nessa grandiosidade. O país de Israel, a Palestina inteira, é um pingo diante dessas medidas. Se a Jerusalém celestial se estabelecer na terra,
ela não vai ocupar a Jerusalém terrena, não vai ocupar simplesmente o país de Israel, ela vai ocupar uma área muito maior. Eu não posso te afirmar, mas eu posso compartilhar com você daquilo que eu penso. E o que eu penso é que a Nova Jerusalém desce do céu, mas não toca a terra. Ela desce do céu, ela atinge a nossa atmosfera, ela atinge o nosso ambiente terreno, mas ela não toca na terra. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, dizendo: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O pastor está falando da Nova Jerusalém? Não, está falando do arrebatamento da igreja. Mas é interessante que Paulo diz que Jesus volta para buscar a igreja nas nuvens, e a igreja a encontra com ele nas nuvens. Eu não posso teologicamente afirmar, mas posso te fazer pensar que Deus trabalha no movimento de busca e de entrega. Deus trabalha no movimento de busca e entrega. A cidade desce, mas a pergunta é: a igreja está subindo? Porque um Deus, no alto da sua glória, decide descer ao nosso ambiente terreno, e eu, pequeno, pó, como a Bíblia trata, vermezinho de Jacó, vou ficar sentado aqui escolhendo se quero ou não? Ele desce. Irmãos, estude sobre a Nova Jerusalém. Tente dimensionar a grandeza dessa cidade. O ouro, a luz, a glória. Ele desce. Ele traz uma manifestação incalculável. Ele traz uma manifestação sem precedentes. E eu estou distraído. E eu estou insensível. E eu desprezo. Pastor, mas isso não acontece. Como eu gostaria. Mas quantas vezes no altar eu prego sentindo um pouco dessa glória, mas olho e vejo que tem gente distraída, que tem gente ignorando essa presença. Aí o pastor sente e compartilha: Deus está aqui. E a resposta é insignificante. Eu não estou falando que o Lula está aqui. Eu não estou falando que o Bolsonaro está aqui. Eu não estou falando que o Eduardo Paes está aqui, que o Cláudio Castro está aqui. Eu não estou falando que o Trump está aqui. Eu estou falando que Deus está aqui. Ah, tem gente que ainda não entendeu. Eu estou falando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus, Yeshua, HaMashiach, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu citei o tabernáculo, eu citei aquilo que Deus manifestou ao povo de Israel ainda no Êxodo. Voltando para o Êxodo, versículo 18 do capítulo 20, eu já caminho para o final. O texto diz: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte
fumegando. Você consegue imaginar essa visão, pastor Zicre? Meu Deus do céu, relâmpago, o monte pegando fogo, som da trombeta. Isso não é natural não, irmãos. Eu não estou falando de uma tela de LED, eu não estou falando dessa luz aqui não, eu não estou falando desse palco aqui não, eu estou falando de um monte pegando fogo, uma nuvem, trovão, relâmpagos. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Até aí tudo bem, porque é de tremer mesmo. Mas o texto diz: ficaram à distância. Não é para te afastar, é para te atrair. Ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Vai você lá em cima, sobe você o monte, entra você na nuvem, ouve você a voz de Deus, e aí você fala com a gente, e aí a gente vai te ouvir. O texto diz, verso 20: Moisés falou: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem aonde Deus se encontrava. Nesse texto, quem você é? Povo ou Moisés? Nesse texto, você é quem se afasta ou quem se aproxima? Onde estão os adolescentes? Eu quero ver só os adolescentes, só os adolescentes. Nesse texto, quem você é? Você é Moisés ou você é povo? Porque eu quero declarar e profetizar que esse ano você viverá experiências profundas com o Eterno. Onde estão os jovens, a juventude? Nesse texto, quem você é, jovem? Você é Moisés ou você é o povo? Você está com medo da glória? Você está com medo da presença? Oh meu Deus, aonde estão as mulheres? Só as irmãs. Nesse texto, quem você é, minha irmã? Você é Moisés ou você é o povo? Você está disposta a entrar na nuvem? Ou você quer que alguém entre para falar? Você quer que venha alguém trazendo na tua boquinha o alimento? Onde estão os homens? Só os homens agora. Nesse texto, meu irmão, quem você é? Você vai entrar ou vai pedir o pastor para entrar? Você vai entrar ou vai esperar que quem está aqui no altar entre por você? Porque a cidade desce do céu. Eita! A cidade desce do céu. Mas e você? Você tem usufruído? Chega aqui, João Vitor. Segurando a mão do seu irmão em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: ninguém aqui vai ficar de fora. Não existe mais a necessidade de um mediador entre Deus e o homem. Não existe mais a necessidade de Moisés. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acesso foi dado na morte. O véu se rasgou de cima a baixo.